Queridos, paz do Senhor Jesus. Aproveitando que vocês estão em pé comigo, abra, por favor, num texto da palavra de Deus. Evangelho segundo escreveu Lucas, capítulo 11. Evangelho segundo escreveu Lucas, capítulo 11. Leiamos, por favor, o versículo 1, que diz assim: E aconteceu que, estando ele a orar num certo lugar, quando acabou, lhe disse um dos seus discípulos: Senhor, ensina-nos a orar, como também João ensinou aos seus discípulos. Por favor. Versículo 13: Se vós, sendo maus, sabeis dar boas dádivas aos vossos filhos, quanto mais dará o Pai Celestial, o Espírito Santo, àqueles que lhe pedirem. Por favor, Atos dos Apóstolos. Capítulo 1. Capítulo 1, versículo 14. Todos estes perseveravam unanimemente em oração e súplicas com as mulheres e Maria, mãe de Jesus, com seus irmãos. Até aqui, tomai o vosso assento. Minha gratidão a Deus por mais uma vez poder ministrar a sua poderosa palavra a um povo que o ama e ama as Escrituras Sagradas. Mais uma vez, eu agradeço a Jesus pela vida da vossa liderança, na pessoa do pastor Diogo, pastora Daphne, toda essa família. O Benjamin, a Rebeca, me falhou um. O Anthony, muito obrigado a toda a liderança em todos os setores que nesta igreja cooperam para o crescimento e desenvolvimento da obra do Senhor. Que essa igreja receba o abraço da minha esposa e a paz do Senhor. Eu quero mostrar a vocês a proposta de Lucas em registrar os momentos de oração. Orações ensinadas e ordenadas por Cristo à sua igreja. Cada autor daquilo que chamamos de evangelho ou boas novas. O evangelho ou boas novas é nada mais nada menos do que registro do nascimento, pregações, obras, morte, ressurreição, ascensão de Cristo Jesus. Quem se dedicou a fazer esse registro é chamado de autores do Evangelho. Chamamos de evangelhos por causa dos registros feitos por Mateus, Marcos, Lucas, João. Mas todos eles falam da vida de uma só pessoa. O Evangelho é Cristo. E Lucas, como um pesquisador, doutor, teólogo, historiador, ele tem um modo de registrar e escrever para que os leitores tivessem uma compreensão mais ponderada, facilitada. E ele sempre que fala de oração, conecta a pessoa do Espírito Santo.
Porque o único meio pelo qual você se conecta ao Espírito Santo é através da oração. E Lucas registra as palavras de Jesus sobre oração. E eu vou mostrar para vocês que a igreja de Jesus entendeu isso em sua era primitiva. E se a igreja de Jesus entendeu isso, e nós somos a continuação da igreja de Jesus, o núcleo dos apóstolos ali reunidos, é o início do povo de Deus. Se eles entenderam isso, nós não poderíamos de modo algum abrir mão desse costume santo e sagrado de levar uma vida de oração para se ter comunhão com o Espírito Santo. Não existe outro modo, não existe outro meio. A única ponte que conecta o fraco ao forte é a oração. O único meio pelo qual suas necessidades são ligadas à providência divina é a oração. É você conversar com Deus, é você dialogar com Deus, é você ter tempo para Deus, é você gastar e se deixar gastar. De joelho sentado ou em pé, não sei, é entre você e Ele, um momento a sós. Veja que no capítulo 11, versículo 1 diz: aconteceu que estando ele, Jesus, a orar num certo lugar. Jesus está em um ambiente reservado de tudo e todos. O segredo da oração é oração em segredo. Ele se isola de tudo e todos para estar a sós com o Pai. Jerusalém era muito movimentada, muito barulho. Por esse motivo Jesus se isolava. Ele foi orar num certo lugar. E quando acabou, só depois de ter acabado de orar, é que alguém vem a ele e o incomoda. Um dos seus discípulos. Jesus não foi incomodado enquanto não deixou de orar. O marido deve entender que enquanto a sua esposa estiver orando, ela está falando com a pessoa mais importante da vida dela. A esposa deve entender que enquanto o marido estiver orando, ele está em comunhão com o Rei dos Reis e Senhor dos Senhores. Os filhos devem aprender que enquanto seus pais estiverem orando, aquele é um momento que deve ser respeitado. Nunca interrompa um crente em oração, se você sabe que ele está em oração. Acabando Jesus de orar, um dos seus discípulos veio a ele e faz um pedido: Senhor, ensina-nos a orar. Ele percebeu que há algo diferente no modo em que Cristo ora. Ele sabe que Jesus orando está revelando, ensinando a depender do Pai. E ele não pede para ser pregador, ele pede para aprender a orar. Senhor, ensina-nos a orar como João ensinou aos seus discípulos. Porque o verdadeiro mestre, o verdadeiro discipulador, o verdadeiro líder que discipula vidas para Cristo, ele prioriza uma vida de oração. Se João fez com que seus discípulos aprendessem a orar, alguém aqui se interessou em orar, e perceba a humildade no pedido: Senhor, ensina-nos. É um discípulo só pedindo para aprender a orar, mas ele não diz me ensina, ele diz ensina-nos, porque não é apenas eu que não sabe orar. Ninguém aqui dos seus discípulos leva a vida de oração que o Senhor leva. Então ensina-nos a orar. Esse pedido alegra Jesus, porque quando Jesus vai ensinar os princípios da oração, ele começa dizendo: quando orardes, ele já está falando agora com todos os discípulos. Quando orardes, orareis assim: Pai, santificado seja o teu nome. Jesus já ensina um dos princípios principais da oração. Nunca peça aquilo que poderá envergonhar o nome do Senhor. Segundo, Jesus nunca te responderá, nunca te dará aquilo que envergonhará o nome dele. Na oração, o primeiro princípio é:
santificado seja o teu nome. É por isso que quando você chegar no céu, você vai agradecer mais pelas orações não respondidas do que pelas orações respondidas. Sendo Ele onisciente, muitos nãos são livramentos de Deus para a sua vida, para a sua família, para o seu ministério. Sendo Ele onisciente, Ele sabe quando você orou conforme a vontade dEle ou não. Pai nosso que está no céu, santificado seja o teu nome, venha o teu reino. Esse é mais um princípio da oração. Não é sua vontade, não é o seu trono, não é o seu governo. Orar é se submeter ao controle de Deus, como Jesus no Getsemane. Pai, não seja feita a minha, mas seja feita a tua vontade. Vir o reino é mais do que uma oração escatológica. É você se submetendo à vontade dele. Até porque quem está de joelho é você. O soberano é Ele que está sentado num trono de glória. Venha o teu reino. Dá-nos cada dia o nosso pão. O nosso pão. Ao orardes, Ele está nos ensinando esse princípio da humildade e do pensar no outro. O evangelho não é meu. O Pai não é meu. O pão não é meu. É tudo nosso. Versículo 4: perdoa-nos nossos pecados. Você precisa entender o princípio de intercessor enquanto for orar. Às vezes alguns dizem, eu não passo de 5 minutos orando. Deve ser porque você não se lembrou das dificuldades dos outros, não se lembrou de quebrantar-se à luz da Bíblia Sagrada, confessar os seus pecados e humilhar-se diante de Deus e esperar o Espírito falar ao seu coração. Perdoa os nossos pecados, como nós perdoamos aqueles que nos devem. Ou seja, Senhor, faz comigo como eu faço com aqueles que me ofendem. Me perdoe como eu tenho perdoado a quem tem me ofendido. É um princípio do amor. Enquanto se ora, Ele não está me obrigando a orar desse jeito. Ele está dando princípios. Pois sem quebrantamento, sem humildade, coração fechado, desejo de vingança, o céu não se abrirá. É preciso entender que na oração busquemos em Deus humildade para sermos bênção uns para os outros. Senhor, não nos conduza em tentação, livra-nos do mal. Senhor, me afasta daquilo que pode me fazer desejar aquilo que me afasta do Senhor. Nós não podemos orar para que Ele nos livre das tentações, se não fugimos daquilo que nos tenta. Você não pode pedir que Deus purifique seus olhos se você não foge da pornografia. Se você continua naquele grupo de WhatsApp ímpio, de imorais, de conversas imorais, e você ainda coloca kkk. Você não pode pedir que Deus te livre da tentação das imoralidades se você não evita filmes da Netflix e outras plataformas de streaming, onde se tem ali imoralidade que desagrada o coração de Deus. Se você pede para que Ele te livre, a própria Bíblia diz, fuja da imoralidade. Não tente o Senhor teu Deus. Precisamos entender que oração é se adequar à vontade de Deus e não alterar a vontade de Deus ao nosso bel prazer. Ainda ensinando sobre oração, Jesus diz a partir do versículo 5, quem de vocês terá um amigo que for procurá-lo à meia-noite e disser, amigo, me empresta 3 pães, pois um amigo chegou à minha casa. Então já é um amigo que tem um amigo que recebeu um amigo, são 3 amigos, pois oração é ato de comunhão. Um amigo chegou à minha casa vindo de caminho e eu não tenho o que lhe apresentar. Se ele de dentro, respondendo, disser, não me importunes, pois a porta já está fechada. Meus filhos estão comigo na cama, não posso me levantar para te servir. Aí Jesus aplica, digo-vos que ainda que ele não se levante para te ajudar,
por ser seu amigo, ele vai se levantar por causa da sua insistência. Agora Jesus está ensinando o princípio da perseverança. Paulo diz isso em Romanos 12:12, perseverar em oração. Paulo diz isso em 1 Tessalonicenses 5:17, orai sem cessar. Perseverar na oração. A busca pelo poder de Deus deve ser com insistência e perseverança, porque enquanto Ele não te entrega aquilo espiritual, sobrenatural que você tanto busca, Ele está quebrantando você, Ele está te colocando no nível em que Ele quer. Então Ele diz, se Ele não te responder por ser seu amigo, você vai insistir, e Ele vai te atender por causa da tua importunação, e lhe dará o que é necessário. Eu, porém, vos digo, pedi, e dar-se-vos-á. Olha os 3 níveis da oração agora: pedi, e dar-se-vos-á; buscai, e achareis; batei, e abrir-se-vos-á. O primeiro nível da oração é você pedir. Quem pede reconhece que necessita, e ele diz, e dar-se-vos-á. Ele ainda está no princípio da perseverança. Segundo lugar, buscai e achareis. Não é procurai, porque quem procura não sabe onde está. Quem é casado pergunta, amor, onde é que está? Aí ela diz, está aí. Aí a gente que é homem procura, abre porta, fecha a porta, levanta livro e vai procurando. E ela, tá aí! E você diz, tá não! E de repente ela simplesmente sai de onde está, chega e pega e diz, tá aqui. Ou seja, quem procura não sabe onde está, mas quem busca já sabe onde achar. Por isso que em oração você não está procurando, você está buscando. Desculpe-me a franqueza, mas à luz da Bíblia Sagrada eu preciso dizer isso. Por que os homens buscam no espiritismo, no terreiro de macumba, nas drogas, em tudo que é falsa religião, um tipo de felicidade e preenchimento e razão para a sua alma? Como eu disse ontem, há um clamor dentro do homem pelas coisas de Deus, porque Deus soprou no homem o Espírito que clama pelas coisas do céu. Então tudo que é espiritual e de Deus, a alma do homem vai ansiar, mas eles estão procurando. Quem está em suas falsas igrejas, falsas religiões, fora da Bíblia Sagrada, está buscando em fontes vazias. Mas na presença de Deus a gente não procura, a gente busca, porque sabe que ali tem a vida eterna. Por isso que Jesus disse, quem crê em mim, como diz as Escrituras, do seu interior fluirão rios de águas vivas. Quando a gente crê no Cristo da Bíblia, nós estamos buscando, porque sabemos que ali a vitória, a resposta, a alegria, a paz é garantida. Isso é buscar. Primeiro você pede, pedi e dá-se-vos-á. Buscai e encontrareis. O segundo nível é consciência de que eu sei que eu estou no lugar certo. O segundo nível da oração é saber que é de joelhos, é clamando, é me humilhando, é orando, que eu irei receber o que Ele quer para mim. Mas tem um terceiro nível da oração, é batei e abrir-se-vos-á. Por que eu chamo esse bater e abrir-se-vos-á de terceiro nível da oração? Porque quem bate não tem a chave. Quem tem a chave chega, abre, sou eu que mando, sou eu que domino e acabou. Mas oração não é ter a chave da porta. Orar é bater na porta, reconhecendo que quem controla a porta é quem tem a chave dela e abre quando Ele quiser. Orar é você entender que você está do lado de cá, dependendo de quem está do lado de lá. Orar é se submeter ao controle dEle. Então Jesus volta para o início do ensino. Pai nosso que está no céu, santificado seja teu nome, venha o teu reino, seja feita a sua vontade. Bater a porta é entender que não é no seu tempo, não é no seu jeito, mas o que ele está ensinando é o princípio da perseverança. Pedir, buscar, bater, e ele garante, abrir-se-vos-á. Agora ele olha para os pais e diz assim: qual dentre vós que se o filho pedir pão lhe dará pedra?
Ou se lhe pedir um peixe, lhe dará uma serpente. Ou se pedir ovo, lhe dará um escorpião. Preste atenção que são alimentos: peixe, pão, ovo. O seu filho está precisando alimentar-se, seu filho está precisando se fortalecer. Você dará a ele o que lhe machuca, você dará a ele o que não tem gosto, o que fere seus lábios, o que fere seus dentes, o que o envenena, serpente, o que machuca, escorpião. Aí os pais dizem: não, se meu filho pede pão, eu vou dar pão. Se meu filho pede peixe, eu darei um peixe. Se meu filho pede um ovo, eu não darei escorpião. Aí agora Jesus compara a sua bondade com a nossa bondade humana. E ele diz: se vocês, sendo maus, sabeis dar boas dádivas aos vossos filhos, quanto mais dará o Pai Celestial o Espírito Santo a quem lhe pedir. Jesus pega todo o ensino da oração e diz: ore. Se você sabe dar pão, se você sabe dar ovo, se você sabe dar peixe, o Pai sabe dar o Espírito Santo. Se você dá o alimento para os seus filhos, o Pai Celestial dará o Espírito Santo. Lucas agora registra o contexto da oração ao recebimento do Espírito Santo. Quando chegamos em João capítulo 14, versículo 16, eu vou abrir que minha mente deve estar cansada, mas eu estou em dúvida, deixa eu ver, 14, 16, acertei. João 14, 16, ele diz assim: e eu rogarei ao Pai, e Ele vos dará o outro Consolador, para que fique convosco para sempre, o Espírito da verdade, que o mundo não pode receber, porque não o vê. O mundo não discernia o Espírito Santo em Jesus, nem o conhece, mas vocês conhecem, porque habita convosco e estará em vós. O Consolador que habitava com eles era Jesus, e o Consolador que estará neles é o Espírito que será enviado pelo clamor de Jesus. Agora que o negócio é chique. Por quê? Porque em Lucas 11 Jesus diz: orem aqui embaixo. E em João 14 ele diz: quando eu for, eu vou orar lá de cima. Então agora, pastor Diogo, vai ter a igreja orando aqui dizendo: vem Espírito Santo. E vai ter Jesus orando lá em cima: vai Espírito Santo. E o que é a oração respondida, senão o encontro do desejo do crente na terra com o desejo de Deus lá do céu? Isso é maravilhoso. É aí que a gente chega em Atos capítulo de número 1, quando Jesus está sendo assunto aos céus, a ascensão de Cristo, e ele diz aos discípulos: olha, versículo de número 4, não se ausentem de Jerusalém, fiquem na terra que feriu vocês, fiquem na terra que me feriu, fiquem na terra que me maltratou, fiquem na terra que vos feriu, não se ausentem de Jerusalém, esperem a promessa do Pai. Porque João batizou com água, mas vós sereis batizados com o Espírito Santo. E ele diz algo interessante: não muito depois desses dias. Não muito depois desses dias. O que são esses dias? É que Jesus morreu na Páscoa. Tinha que morrer na Páscoa mesmo. Ele é o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. Ele ressuscita no dia de primícias. Vixe, certinho, pois ele é a primícia dos que dormem. Ele ressuscita no dia 1 da festa de primícias. Quando ele ressuscita no dia 1, do dia 1 até o dia de Pentecostes, se contavam 50 dias. Preste atenção em mim. Ele ressuscita no dia 1. Do dia 1 para a festa do Pentecostes, se contavam 50 dias. Pentecostes, 50º dia. Costes, colheita. Pente, 50 dias de colheita. Então, se ele ressuscita no dia 1 para o Pentecostes, faltam ao todo aqui do dia 1 ao dia 50. Ele fica 40 dias na terra. Quantos dias?
40 dias na terra, só que ele subiu no 40º dia. Como Jesus subiu no 40º dia, só quem é bom de matemática, faltam quantos dias do 40º para o 50º? 10, acertou. Por isso que Jesus disse, não muito depois desses dias. Eu estou aqui há 40 dias com vocês, dando provas da minha ressurreição. Não muito depois desses dias, vocês serão batizados com o Espírito Santo. E o que Jesus faz? Ele sobe do 40º, faltam 10 dias para o 50º. Só que os discípulos pensavam que era um tipo de poder para destronar Roma. Se você já assistiu algum filme épico, você entende quando Roma dominou Israel. O filme Ben-Hur deixa isso um pouco mais claro. Nesse momento os discípulos perguntam, Senhor, vai ser nesse tempo que o reino vai ser restaurado a Israel? Jesus está prometendo o Espírito Santo e eles estão pensando numa conquista política. Senhor, quando o Espírito descer em nós, a gente vai pegar a espada e meter a espada no bucho do soldado romano e tirar o Império Romano do trono, e Israel vai voltar à glória do tempo de Salomão, Israel volta à glória do tempo de Davi. Eles estavam pensando em destronar Roma, e Jesus estava pensando em destronar demônios das nações. Eu vou impactar vocês com meu espírito. Olha o que Jesus diz no versículo 7, não vos pertence saber os tempos ou as estações que o Pai estabeleceu pelo seu próprio poder. Vocês vão receber a virtude do Espírito Santo que há de vir sobre vós, e ser-me-eis testemunhas, tanto em Jerusalém, Judeia, Samaria e até os confins da terra. Jesus estava dizendo que o poder que eles receberiam era para que eles fossem missionários, levassem o evangelho às outras nações. De quem Jesus está falando? Versículo de número 2, ele ensina pelo poder do Espírito. Versículo de número 4, ele promete o Espírito. Versículo 5, ele fala que eles serão batizados no Espírito. Versículo 8, ele diz que os discípulos vão receber a virtude do Espírito. E quem escreveu Lucas e Atos foi Lucas. Lucas, Atos é um volume só foi dividido para facilitar a nossa compreensão. E na visão de Lucas, sempre que falou do Espírito Santo, tem que ter oração. E se falou de oração, tem que ter o Espírito Santo. Vou repetir, na visão lucana, falou de oração, tem Espírito Santo. Falou do Espírito Santo, vai ter oração. Agora em Atos 1, Lucas está registrando as palavras de Jesus sobre a pessoa do Espírito Santo. Resultado, versículo 14. Todos eles perseveravam unanimemente em oração e súplicas. Quando a igreja ouve Jesus prometer que o Espírito Santo vem, Lucas 11 está no coração deles. Se o filho pede pão e o pai dá pão, se o filho pede ovo e o pai dá ovo, se o filho pede qual é o outro peixe? O pai dá peixe. Agora bora pedir o Espírito Santo que o pai manda. A igreja agora, Jesus sobe no 40º dia e ela vai começar a orar. Se Jesus subiu, o Consolador tem que descer. Vem Espírito. Dia 42, ó Espírito, vem Espírito. Dia 43, ele suplicando, vem Espírito. Dia 44, Espírito, Espírito. Dia 45, vem e nos enche, Espírito Santo, converte o Pedrão. Dia 46, vem Espírito Santo. Dia 47, quem está orando aqui embaixo? A igreja, vem Espírito. Só que João 14, Jesus prometeu que ele também oraria. Então a igreja está orando aqui embaixo e Jesus está orando lá em cima. A igreja está rogando aqui embaixo e Jesus está intercedendo lá em cima. Quando chega no 50º dia, Jesus diz: Espírito, vai Espírito. É aí que chega Atos 2, cumprindo-se o dia de Pentecostes. Estavam todos reunidos no mesmo lugar. De repente, quando menos esperavam, veio do céu um som como de um vento veemente, impetuoso, e encheu toda a casa. E como que eles estavam? Sentados como vocês. Vem Espírito, vem Espírito. Aleluia! A oração atrai a pessoa bendita do Espírito Santo.
Na ausência da oração, demônios se aproximam. Eu repito, na ausência da oração, demônios se aproximam. Mas onde se tem oração, eles não permanecem no ambiente. Samuel Chadwick escreveu: a maior preocupação do diabo é afastar os cristãos da oração. Ele não teme seus estudos, ele não teme seu trabalho, ele não teme a religião daqueles que não oram. O diabo ri da nossa labuta, zomba da nossa sabedoria, mas treme quando a igreja ora. Aleluia! Sidlow Baxter disse: os homens podem desdenhar nossos apelos, rejeitar nossa mensagem, se opor aos nossos argumentos, nos desprezar, mas os homens nada podem fazer contra nossas orações. É dinamite, é poder. Recebereis a virtude do Espírito. Clame pelo poder do Espírito Santo. Clame pela presença do Espírito Santo. A carne não te dominará. O pecado não te dominará. A fraqueza não te dominará. O pecado te afasta da oração. A oração te afasta do pecado. Se a gente tem oração, vai ter o Espírito Santo. Olha isso. Esses que foram cheios em Atos 2, tem 2 deles que estão indo orar no capítulo 3. E quando chegam na porta do templo, tem um coxo pedindo esmola. Aí um dos que foram cheios, Pedrão, diz ao coxo: olha para nós. Pedro e João, olha para nós. Aí o coxo ergue os olhos esperando receber alguma coisa. E Pedro disse: não tenho prata nem ouro, mas o que tenho te dou. Em nome de Jesus Cristo, o Nazareno, levanta, anda. E Pedro estende a mão e levanta o rapaz. O camarada andou, pulou, virou pentecostal. E a Bíblia diz que saltando, entrou com eles no templo, pulando. Eita glória, entrou pulando no templo, louvando a Deus. E todo o povo o viu andar e louvar a Deus. E conheciam que era o coxo que estava ali pedindo esmola há muito tempo. O que ele faz no versículo 11? Ele gruda em Pedro e João. Já que vocês me levantaram agora, eu quero andar com vocês. Quando Pedro viu que ele grudou e o povo correu atônito atrás de Pedro, Pedro vai pregar. Opa, o milagre funcionou, atraiu as pessoas para a pregação. Aí Pedro pergunta: por que vocês estão olhando para mim? Não foi pelo nosso poder que ele voltou ou que ele passou a andar. Foi pelo poder do nome de Jesus. Aí Pedro começa a pregar, até chegar na morte e na ressurreição de Jesus. Quando Pedro fala sobre ressurreição no nome de Jesus, tinha uma ala dos religiosos que não acreditavam em tal milagre. E aí eles mandaram a polícia do templo prendê-los. Capítulo 4, versículo 1. Os sacerdotes e o capitão do templo e os saduceus se doeram muito de que ensinasse ao povo em Jesus a ressurreição. Esse grupo aqui dos saduceus duvidava de tal milagre. Agora mandou prender. Pegaram os 2 e os encerraram na prisão até o dia seguinte. No outro dia fizeram a reunião. Bora fazer uma reunião aqui porque eles estão pregando aí ressurreição no nome desse Jesus e tal e tal. E disseram para Pedro: vocês não podem pregar no nome desse Jesus. Aí Pedro diz assim: deixa eu fazer uma pergunta para vocês. É melhor obedecer a Deus ou aos homens? A Deus? Então Pedro disse: quem nos mandou pregar foi Jesus, e a gente vai obedecer a Jesus. Pedro então apresenta uma mensagem cristocêntrica, apresentando o ministério de Cristo. Então eles lhe disseram: vocês estão proibidos de falar nesse nome. Versículo de número 18 do capítulo 4. Nunca mais falem nesse nome. Sabe o que aconteceu? Os 2, sendo expulsos de lá, procuraram, no versículo 23, a igreja de Jesus. Eu acho interessante que ninguém da igreja foi lá para a porta da prisão.
Pedro, João, estamos em oração. Pedro, cadê você? Viemos aqui só para te ver. E bater panela, e protestar. Ninguém foi lá atrás deles. Mas ao saírem, foram direto atrás da igreja. A mesma distância da igreja para eles era a distância deles para a igreja. Tem gente que só quer que a igreja vá até eles. E eles não querem vir à igreja. Pedro e João disseram, bora voltar lá na igreja, bora para a igreja. E eles foram e procuraram os santos e contaram tudo o que tinha acontecido. Olha isso, chegando lá, versículo 23. E foram soltos e foram para os seus e contaram tudo o que lhes disseram. E ouvindo eles, a igreja reunida, e ouvindo eles isso, levantaram a voz. A igreja agora vai orar. Olha as características da oração da igreja. Atos 4. Levantaram a voz e disseram, Senhor, Tu és o que fizeste o céu, a terra, o mar e tudo que neles há. Oração criacionista. Que disseste pela boca de Davi, porque bramaram as gentes e os povos pensaram coisas vãs. Levantaram-se os reis da terra e os príncipes da terra se levantaram contra o seu ungido. Eles estão orando se baseando no Salmo 2, oração bíblica. 27. Verdadeiramente contra teu santo Jesus que tu ungiste se levantou Herodes e Pôncio Pilatos, gentios e judeus. Oração que aplica, oração contemporânea. Eles estão orando e interpretando o Salmo 2, que oração profunda. Agora, oração que confia na soberania de Deus. Versículo 26. E tudo que eles fizeram foi para cumprir o teu conselho anteriormente determinado, o que se haveria de fazer. O que eles estão dizendo é, Jesus não morreu por causa de Pilatos, nem por causa de Herodes, nem por causa da multidão. Jesus morreu na cruz, porque já estava no plano de Deus, que Ele morresse em nosso lugar. Essa oração é poderosa, porque eles estão cantando a soberania de Deus. Eles estão entendendo que não há nada que fuja do controle de Deus. Agora, Senhor, é a necessidade do crente em oração. Agora, Senhor, olha para as suas ameaças, concede aos seus servos que falem com ousadia a sua palavra. Meu Deus do céu, o que eles acabaram de escutar? Vocês estão proibidos de pregar nesse nome. E o que eles estão pedindo? Dá ousadia para nós continuar pregando, Senhor. Olha que coisa linda. Enquanto o Senhor estende a mão para curar, a gente vai pregar. E na visão de Lucas, onde tem oração, quem chega? Gostei, mas dá para ficar melhor lá atrás. Na visão de Lucas, onde tem oração, quem chega? Aleluia! Então eu vou ler versículo 31. E tendo eles orado, o lugar se moveu e todos foram cheios do Espírito Santo. Ah, que coisa linda! Onde tem oração, o Espírito Santo desce. Agora, olha a conclusão desse versículo no 31. E todos anunciavam a palavra de Deus com ousadia. Proibiram dois. Os dois chamou a igreja para orar. Quando a igreja acabou de orar, não tinha só dois pregando, era a igreja inteira pregando. Jesus salva, Jesus cura, Jesus liberta. Se a igreja ora, é isso que acontece. Ninguém limita uma igreja de oração. Vejamos agora o último exemplo. Atos capítulo 6. Diz que teve um maior problema na igreja. Primeiro, por que teve problema nessa igreja? Versículo 1, Atos 6. O número dos discípulos crescia. Toda igreja que cresce tem problema. Por quê? Porque se aumenta o número de pessoas. E onde tem crente, tem problema. Então aqui tem problema, porque tu está aqui. Aí, continua dizendo, houve uma murmuração dos gregos contra os hebreus, porque as suas viúvas eram desprezadas. No ministério cotidiano, o que era o ministério cotidiano? A alimentação para os mais pobres na igreja. E aí os de fala hebraica tinham prioridade. E os judeus de fala grega falavam meio embolado, aí ficavam por último.
E os crentes, olha que coisa bonitinha, os crentes brigando por causa de comida. Eu quero mais sopa, a minha sopa está chegando atrasada. Ah, pastor Pedro, minha sopa veio sem pimenta, eu quero com pimenta. E as velhas brigando por causa de sopa, por causa de comida. E esse negócio chegou aonde, irmão? Chegou lá nos pastores. E os 12, convocando a multidão dos discípulos, disse: nós, os apóstolos, não podemos deixar a pregação da palavra para servir às mesas. Escolhei dentre vós 7 varões de boa reputação, cheios do Espírito Santo, cheios de sabedoria, para constituirmos sobre este importante negócio. Olha isso, os apóstolos disseram que servir comida para o necessitado é algo importante. Mas percebam como ele diz: escolhei dentre vós pessoas de boa reputação, cheios do Espírito Santo e de sabedoria. Para que tudo isso, pastor Pedro? Para que tudo isso, pastor Tiago? Para dar comida para os famintos. Não é para ser pastor presidente. Não. Não é para dirigir um congresso topzera. Não. É para quê? Boa reputação, cheio do Espírito e cheio de sabedoria. Para servir comida para pobre. Olha o padrão estabelecido para ser garçom da igreja primitiva. Quando esse padrão baixou, qualquer um que tem dom de profecia vira pastor. Quando esse padrão baixou, qualquer um que dá desconto no dízimo vira pastor. Quando esse padrão baixou, qualquer um que sabe falar bonito vira pastor. Olha o que o texto está dizendo: para dar comida para pobre, boa reputação, caráter, cheio do Espírito Santo, vida de oração e sabedoria, prática de vida diária. A igreja tinha que olhar dentro dela para perceber quem tinha essas características. Eu vou citar apenas um. E versículo 5: e a igreja se alegrou com isso e elegeu Estevão, homem cheio de fé e cheio do Espírito Santo. Pedro, os apóstolos disseram assim: traz homem que tem boa reputação, cheio do Espírito e cheio de sabedoria. Quando acha Estevão, o texto diz: ele era cheio de fé. Ele surpreendeu, ele tinha uma característica a mais, ele tinha uma qualidade a mais, porque quem ora sempre surpreende. Que coisa maravilhosa! Ele foi apresentado aos apóstolos no versículo 6, e estes, os apóstolos, orando, lhes impuseram as mãos. Estevão cheio do Espírito e agora está recebendo imposição de mãos. Não é transferência de autoridade, é só autorização. Ninguém tem autoridade sem ser autorizado. Agora é a igreja que escolhe, é a igreja que discerne, mas é a liderança que separa. É a liderança que confirma o ministério daquela pessoa naquela igreja estabelecida. A liderança agora coloca a mão sobre a cabeça, autorizando-o a exercer o ministério. Olha que coisa linda, versículo 8: Estevão, cheio de fé e de poder, fazia prodígios e grandes sinais entre o povo. Meu Deus do céu, o cabra ia entregando pão, sopa, ia expulsando demônio. A pessoa ia comer, começava a se entortar: sai capeta, come. E a pessoa chegava doente, Estevão dava comida e orava, e a pessoa era curada através do ministério de Estevão, dando comida e orando, dando comida e no nome de Jesus fazendo milagre. De repente um grupo se incomodou. O mesmo grupo de Atos 3 e 4 se incomoda e vieram debater com ele: rapaz, tu está fazendo milagre, rapaz, seu negócio é dar comida, o que o Espírito mandar fazer eu estou fazendo, estou debaixo da autoridade dos apóstolos aqui. E eles quiseram debater com Estevão, e a Bíblia diz no versículo 10: e não podiam resistir à sabedoria e ao Espírito com que ele falava. Como eles não conseguiram ganhar o debate, como eles não tinham argumento para debater e ganhar o debate com Estevão, olha o versículo 11: subornaram os homens para que dissessem: ouvimos proferir palavras blasfemas contra Moisés e contra Deus. Tiveram que pagar as pessoas para mentir contra Estevão. Irmão, ore e vive de tal forma que quem quiser falar mal de você vai ter que inventar. Foram pagar, comprar gente mentirosa para caluniar o diácono cheio do Espírito Santo. E agora, irmão, quando eles acusam Estevão de falar contra Moisés, no versículo 11, todos se reuniram. Aí o versículo 15 diz que quando
aqueles que foram convocados para condenar Estevão à morte, olhavam no rosto dele, o rosto dele estava brilhando como o rosto de um anjo. Olha só, ele fala mal de Moisés e a cara dele brilha igual a cara de Moisés. O mesmo Deus de Moisés é o Deus dele. O Deus que fez Moisés brilhar com glória no rosto está fazendo com que o rosto de Estevão brilhe como o rosto de um anjo. E agora Estevão prega um sermão no capítulo 7 poderoso. Estevão está pregando. Quando Estevão vai concluir o sermão, meus irmãos, o versículo 54 diz que eles se enfureciam em seu coração, rangiam os dentes contra ele. Aí o versículo 55 diz: mas ele, cheio do Espírito Santo, fixando os olhos no céu, viu a glória de Deus e disse: eis que vejo os céus abertos, aleluia, e o Filho do Homem que está em pé, à mão direita de Deus. Enquanto estavam rejeitando Estevão aqui embaixo, Jesus já estava em pé para receber o jovem pregador. E enquanto Estevão está cheio do Espírito e testemunhando, olhando para cima, o versículo 57 diz: eles gritavam com grande voz. Imagine um monte de macho gritando: ah! Estevão pregando, dizendo: eu estou vendo o céu aberto, rapaz, olha para cima. E os camaradas gritando, tapando os ouvidos, e arremeteram-se contra ele. Ou seja, todos vieram ao mesmo tempo contra Estevão e o expulsaram da cidade. Por que o expulsaram da cidade? Porque para eles a cidade é santa e eles vão matar Estevão fora da cidade. Então a cidade é santa, a vida não. A cidade vale mais do que Estevão. Expulsam Estevão da cidade, e o texto diz, se puder projetar para mim, projeta para mim. Estevão é expulso da cidade e o apedrejavam. Isso, esse aqui. E o apedrejavam, ou seja, expulsando-o, o apedrejavam. É ato contínuo. Expulsa Estevão e apedrejam Estevão. Pegaram as vestes e colocaram nos pés de um jovem chamado Saulo. Saulo estava lá: mata esse pregador, mata esse pregador, mata mesmo, mata mesmo. Saulo estava ali desejando a morte de Estevão, e Jesus estava lá do céu dizendo: o próximo é tu. O próximo é você, porque onde matam um diácono, Deus levanta um apóstolo. O próximo seria ele a pregar o evangelho, a ser cheio do Espírito Santo, a sofrer pela causa de Cristo. E ele segura as vestes dos assassinos. Versículo 59. E apedrejavam a Estevão, que em invocação dizia. E agora ele imita Jesus: Senhor Jesus, recebe o meu espírito. Deixa eu fazer uma pergunta só para quem lê Bíblia: quem morreu entregando o espírito? Ser cheio do Espírito é se parecer com Jesus. Geralmente se morre como se vive. Se ele está morrendo orando, é porque ele vivia orando. Ele tinha uma vida de oração. E agora, cheio do Espírito, as pedras estão caindo. Bate na cabeça, bate nas costas, bate no ombro, bate no peito, bate nas pernas. E ele diz: Senhor Jesus, recebe meu espírito. As pedras tocam, as pedras ferem minha cabeça, minhas costas, meus ombros, mas no meu espírito eles não tocam. Recebe o meu espírito. Ele está se entregando como Jesus na cruz, e as pedras estão caindo. Continua o texto, por favor. E pondo-se de joelhos, igreja, as pedras estão caindo e ele consegue se colocar de joelhos. O texto diz que ele, sendo expulso e sendo apedrejado, ele se projeta na posição e fica de joelhos. E pondo-se de joelhos, clamou. Me ajude, diga: clamou.
ele está morrendo, ele está sendo apedrejado, e ele olha para um lado, olha para o outro, se ajoelha e grita. São suas últimas forças. Ele reúne as últimas forças que tem e grita. Mas pelo que ele grita? Pelo que ele brada? Olha o clamor dele: Senhor! E as pedras estão caindo. Não lhes imputes este pecado. Sabe o que ele está dizendo? Não cobra deles. Sabe o que ele está dizendo? Perdoa eles. Ele está enxergando Cristo, ele está cheio do Espírito Santo, e enquanto ele morre, cheio do Espírito Santo, ele está de novo imitando Jesus. Pai, perdoa, porque eles não sabem o que fazem. Só a vida de oração te capacita a orar pelos seus assassinos. Só uma vida de oração te torna semelhante a Cristo, para que você ore pelos seus inimigos. Se você não começar a levar uma vida de oração, a mágoa vai dominar você, o desejo de vingança vai dominar você. Mas se você ora, você sabe de uma coisa: podem até me fazer o mal, mas não vão me tornar tão mal quanto eles. Porque a vida de oração te torna semelhante a Cristo. Senhor, não lhe imputes este pecado. Senhor, não cobra deles este pecado. E dito isso, dormiu aqui, acordou lá. Só morreu cheio do Espírito porque levavam a vida de oração. Sai daqui hoje, irmã, com mais vontade de orar. Todo pregador precisa pedir: Senhor, confirma a palavra. E o pastor falou comigo ali: essa é uma igreja de oração. E hoje o exército da oração está sendo aumentado aqui. Não há demônio, não há luta, não há prova, não há nada que vence e destrua o exército da oração. A oração mostra que tu é crente. A oração atrai o Espírito Santo para a sua vida. Por isso que nós não podemos falar do Espírito Santo sem falar de oração. Você está clamando o poder do Espírito, você está buscando os dons do Espírito, e o Deus da igreja primitiva, o Deus de Estevão, está aqui para te capacitar, para te encher, para te despertar. A verdadeira vida de um cristão é sede de orar. Ah, pastor, não tem tempo. O tempo não se tem, se cria. Acha um tempo que Deus não seja prioridade, mas que Deus seja exclusividade. Fica em pé, irmão. Senhor, obrigado pela sua palavra. Espírito Santo, eu sei que a distância que estamos de ti é determinada pela falta de oração. Quanto mais oração, mais sede da sua presença. Quanto menos oração, não estamos sedentos pela sua presença. Leva-nos ao joelho, leva-nos ao quarto fechado, leva-nos ao secreto, leva-nos ao canto. Ah, Senhor, desperta essa moça, desperta esse rapaz, desperta esse líder, desperta esse pregador. Não há nada que o diabo possa fazer contra as nossas orações. Buscai ao Senhor enquanto se pode achar, invocai-o enquanto está perto. Clama a mim e responder-te-ei, e anunciar-te-ei coisas grandes e firmes que tu não sabes. Tudo que pedires na oração, crendo recebereis. Grandes homens e grandes mulheres na história da igreja foram homens e mulheres de oração. Bora cantar, igreja. Preciso de ti, preciso do seu perdão. Eu preciso de ti. Quebranta o meu coração. Alarga nosso coração, Jesus. Foi assim que Davi orou: alarga o nosso coração, para sentirmos mais fome de ti, mais sede de ti.
Traz os filhos dos seus servos para o altar da oração. Traz o nosso casamento para o altar da oração, Pai. Abre os céus e desce sobre nós. Deus da igreja primitiva, queremos mais que pão, queremos mais que peixe, queremos o teu Espírito. Vale muito mais do que qualquer alimento dessa terra. Vale muito mais do que os bens materiais que essa terra tem para nos oferecer. Nós vamos cantar que precisamos do Senhor, para que sejamos preenchidos, completados, cheios, saciados, alimentados pela sua presença. Pode cantar, irmãos. Não deixa eu cantar não, canta vocês. Em nome de Jesus. É por isso que a gente ora, porque a gente depende. É por isso que a gente ora, porque a gente precisa. Não adianta o abraço de ninguém se o Senhor não nos abraçar. Não adianta a força da riqueza, da sabedoria, se a força do Espírito não estiver em nós. Desperta, Jesus, o coração frio. Como terra seca, assim é minha alma. Preciso de ti. Distante de ti, Senhor, não posso viver. Não vale a pena existir. Escuta o meu clamor, mas que o ar que eu respiro, preciso de ti. Distante de ti, Senhor, cante. Distante de ti, Senhor, não posso viver. Não vale a pena existir. Escuta o meu clamor, mas que o ar que eu respiro, preciso de ti. Você deixou de orar e quebrou sua aliança com Deus. Você deixou de orar e a fraqueza dominou você. Você abandonou o propósito da oração e caiu em alguma proposta do mundo, das amizades, da carne, do diabo. Isto significa que sua comunhão foi rompida com a igreja, com Cristo, com o Evangelho. Mas a igreja está orando para Jesus salvar a sua alma. A igreja está orando para Jesus trazer de volta quem se afastou. Eu orei no meu devocional para que Jesus trouxesse vidas aqui, ainda afastadas do Evangelho. Eu roguei ao Senhor aqui de joelhos, que o Senhor salvasse almas nesta noite. Se há uma sede no seu coração para voltar para Jesus, vem cá na frente agora. Você se afastou e quer voltar para Ele? Ou você que nunca se entregou para Ele, mas está com a vontade de ser crente, está com uma vontade de ser cheio do Espírito Santo? A gente vai orar por você agora. Você já feriu muita gente, mas a partir de hoje Jesus te sara e te usa para sarar outras pessoas. Não sei quem você derrubou, mas eu sei que Jesus vai te levantar para levantar muita gente. Isso, pode vir, fica mais perto de mim. Não vale a pena. Não vale a pena existir sem a presença da fonte da sua existência. Volta para papai, porque ele vai te ajudar a perdoar. Volta para papai, porque a glória da última casa será maior que a primeira. Vem para Jesus. Não importa de qual religião você veio, quais você já frequentou. Eu te apresentei Cristo, eu te apresentei o Espírito Santo, eu te apresentei o Evangelho da oração. A boa nova da oração é falando com Deus que você cresce em comunhão com Ele.
E a igreja é um exército de oração. E quem faz parte de um exército vencedor também é vencedor. Tem mais almas para vir. Quebra as cadeias, Jesus. Quebra as correntes, Jesus. Em nome de Jesus, todo demônio que está bloqueando sua mente, seu coração e querendo te travar nesse mundo de pecado e horror, são expulsos agora pela autoridade que Jesus deu à igreja. Seja sarado, pai. Seja sarada, mãe. Seja sarado, filho. Isso. Jesus está entrando na família de crente aqui agora. Em nome de Jesus. Há uma unção de Deus parando sobre essa casa. Ore, igreja. O fogo do Espírito Santo está nesse lugar. O som como de um vento impetuoso está nesse lugar. Receba a vida de Deus. Venha e receba a paz de Deus. Escuta o meu clamor, faz com que eu respiro. Em nome de Jesus. Mãos levantadas, igreja. Isso, ministra a vida, ministra a libertação, ministra perdão. Purifica, Jesus. Não há outro nome dado entre os homens pelo qual devamos ser salvos, a não ser pelo nome de Jesus. Homem nenhum salva, religião nenhuma salva, Jesus salva. E os salvos fazem parte de uma igreja verdadeira. Os salvos confiam no poder do Evangelho. Você caiu, mas seu ministério está de pé. Deus vai te usar como te prometeu. Deus vai te levantar. Deus vai te usar. Sua família vai ser sarada. Ele apaga o passado e escreve uma nova história para a sua vida. Canta, igreja. Eu respiro, preciso de ti. Distante de ti, Senhor. Vem, filho. Seus pais estão orando. Vem, moça. Seus pais estão orando. Vem, pai. Vem, mãe. Seus filhos estão orando. Vem, tia. Vem, tio. Vem, vovô. Vem, vovó. Sai da idolatria. Sai desse vício. Jesus te chama. A graça que atrai. Está vindo mais vidas ali, ó. A graça que atrai é a graça que sustenta. Vem. Deus marcou essa noite para marcar sua vida. Vem tentando me afastar de ti. Apaga, Jesus, toda a Frieza, escuridão procura. Apaga, Jesus, toda angústia. Apaga, Jesus, todo o pecado, toda mancha que está fazendo ele se afastar. Apaga, Jesus. Apaga esse desejo por trevas. Apaga esse desejo pela imoralidade. Da luz, da vida, ó Pai. Não posso viver, não vale a pena existir. Escuta. A igreja está sentindo a presença dele. A igreja está sentindo a presença dele. Onde tem oração, tem o Espírito Santo salvando. Onde tem oração, tem o Espírito Santo regenerando. Aleluia! Distante de ti, Senhor, não posso viver. Não vale a pena existir. Escuta o meu clamor, mas que lá que eu respiro. Vem, adolescente, vem, jovem, vem, casal. Sobre o nome dele. Joelhos se prostram, os que já foram, mais ou menos assim, os que já estão no céu. Bora cantar sobre o nome dele, que é santo, que é grande, que é adorado. Porque esse nome está quebrando cadeias espirituais. Esse nome está quebrando correntes espirituais. Os jovens estão vindo, irmãos. Jesus está salvando jovens, adolescentes, homens e mulheres. Porque essa igreja ora. Aleluia, aleluia. Deus prometeu que ia visitar seu lar. Deus
visitar a sua casa. Isso. Ele vai levantar mais missionários aqui hoje. O Espírito Santo é melhor que o álcool. O Espírito Santo é melhor que as drogas. O Espírito Santo é melhor que a prostituição. O Espírito Santo é melhor que a vida de engano. Aleluia. Cantemos essa canção. Os que se foram e os que hão de crer, cantando ao Cordeiro que morreu e ressuscitou. Uma canção. Teu nome é mais alto, teu nome O nome é dele é maior. Solta as almas, Satanás. Em nome de Jesus. Em nome de Jesus. Solta as almas. Seja livre. Seja livre. Seja livre. Os demônios não vão continuar prendendo a sua mente, prendendo sua alma ao passado. Em nome de Jesus, seja livre. Liberta. Liberta. Canta, igreja. Exaltado Aleluia. Santo pra sempre. Restaura os dons espirituais, Jesus. Restaura os dons espirituais, Jesus. E redimido foi. Cante ao Cordeiro uma canção. Aquele que leva o seu nome. Cante ao Cordeiro uma canção. Cantaremos para sempre. Amém. E os anjos clamam. Santo, toda a criação. Santo, exaltado és. Santo, Pastor Diogo. Santo pra sempre. O teu povo canta. Aleluia. Jesus está enchendo, está renovando, está curando, está libertando, está fazendo algo lindo. Tu sempre serás santo, santo pra sempre. Teu nome é o mais alto, teu nome é o maior, teu nome é sobre todos. Os tronos e domínios, governos e poderes, teu nome é sobre todos. Teu nome é mais alto, teu nome é maior, teu nome é sobre todos. Os tronos e domínios, governos e poderes, teu nome é sobre todos. Os anjos Volta que tem muito demônio para ser expulso, tem muita enfermidade para ser curada, tem muitas almas que precisam ser resgatadas, tem muitas canções para serem cantadas e tocadas, tem muitos livros para serem escritos. Volta, volta que o Espírito Santo não desistiu de você. Aleluia. o teu povo canta.
Santo, estenda as mãos para cá. A igreja, estenda as mãos sobre esses que vieram à frente. Diga, igreja, recebam vida, recebam a paz de Deus, recebam cura. Só Jesus entra onde ninguém entra. Só Jesus faz o que ninguém faz. Sejam lavados, salvos pelo sangue de Jesus, regenerados pelo poder do Espírito Santo, justificados em nome de Jesus, santificados pela presença e pela palavra do Espírito Santo. Sejam cheios, capacitados para trabalhar para Jesus. Aleluia, aleluia, aleluia. Vocês vieram à frente. Sabe por que a gente convida vocês à frente? Me escuta aqui, ó. Sabe por que vocês vieram à frente? Porque Jesus não tem discípulo 007. A igreja precisa te conhecer, te acompanhar, para cuidar de você. Então todos vocês que vieram à frente, põe a mão assim no coração. Fala assim, ó: me salva, Jesus. Perdoa-me. Diga: perdoa-me. Restaura-me. Me capacita para a tua glória. Amém. Quem dá glória a Deus por essas vidas? Pastor, tem algum local para eles irem? Por favor, sigam a minha esquerda. Olha que coisa linda esse exército, irmão. Olha Jesus aumentando o exército. Olha, gente, tudo soldado, irmão, vindo para o exército. Tudo soldado vindo para o exército, irmão. Porque o exército da oração está sendo aumentado. Alguém pode adorar Jesus? Obrigado, gente. Vocês é top. Pastor Diogo, obrigado.